Olá pessoal, vamos para a parte 5 do nosso tutorial Scrolling Background, um game em 2D, criado e desenvolvido por Frank's Laboratory em JavaScript e que nós estamos convertendo para VBA com OpenGL. Só para relembrar, na primeira parte nós iniciamos todo o processo com a criação da classe Game, da classe Player e da classe Input, que gerencia os inputs de teclado. Na parte 2, nós criamos o State Management, que são os estados do nosso player, e com isso a definição das animações possíveis. Na parte 3, nós introduzimos o Parallax Background, Scrolling Background, ok? Na parte 4, nós adicionamos os inimigos, e agora na parte 5 nós vamos trabalhar com detecção de colisão, Collision Detection e Resolution, ok? Então, vamos declarar Alt F11, vamos criar uma nova classe e vamos chamá-las de C Collision Animation. C Collision Animation. Ok, vamos declarar algumas variáveis. Public game as cGame. Public img key as string. Vamos declarar um size modifier. Com single. Public rows e public calls as vamos deixar como single. Public cell W e cell H, cell widget and cell height, single. Public widget and public height as single. Public x e y as single. Public frame x, frame y e max frame, todas com longo. Public FPS, frame interval e frame timer, também todas como longo. E public marked for deletion as boolean. Vamos criar nossa função constructor. Function cCollision animation, que vai receber um game as cGame, um x, um y
e um PQ. X como single, Y como single, PQ como string. Aqui a gente vai utilizar o randomize timer. Logo em seguida, a gente dá um set megame é igual a game. Meu img key é igual a pkey. Me widget é igual a texture cache. Images pkey widget. Vamos copiar esta linha e alterar widget para height. Ok. O meu me speed modifier ele vai ser igual à função rnd mais 0.5. O me cell widget, cell w, ele é igual ao meu widget dividido por me goals vezes o meu me speed modifier. Speed modifier ou size modifier? Size modifier. E aqui ao invés de speed modifier, ele é size modifier. Ok? Aproveitando a mesma estrutura, vamos copiar para a célula abaixo. Me cell h é igual a me height dividido por me rows vezes o meu me size modifier. Ok. A minha posição x, me x, vai ser igual a x menos me cell widget vezes 0.5. Me y é igual ao y menos me cell height vezes 0.5. Centralizar bem no centro do nosso player ou do inimigo quando houver a colisão. Ok? Me frame x é igual a 0. Me frame y é igual a 0. E me max frame é igual a 4. Para esta animação, nós vamos usar esta imagem abrir com o nosso Paint. Ela vai ser formada por uma única linha com 1, 2, 3, 4, 5 frames, né? Como a gente conta de 0 a 4. Ok. O meu me fps vai ser uma função randômica vezes 10 mais 5, para que ele tenha diferentes tempos de animação. O meu me frame interval é igual a 1000 dividido por me fps. E o meu me frame timer ele é igual a 0. Falta então o nosso marcar para deleção ou não. Então, me marked for deletion
é igual a false. Quando acontecer um determinado evento, evento de colisão, a gente vai estar marcando ele como disponível para ser excluído do nosso array. Debug, compile, save. Vamos para a função sub update, que recebe um delta time. E na nossa função vai ser bem simples. Então, a minha posição x, mx é igual a mx menos mgain speed. If, vamos agora para a animação. Me frame timer for maior que me frame interval, then me frame x é igual a me frame x mais 1. Me frame time é igual a 0. Else me frame time é igual a me frame time mais delta time. E com isso a gente dá um end if. If me frame x for maior que me max frame, then me marker for deletion é igual a true. Com isso a gente consegue fazer uma atualização debug compile. A gente consegue fazer uma atualização. Ele é bem rápido, né? Ele só tem que aparecer na hora que houver a colisão. Aí essa animação ela vem e some rapidinho. A gente também vai precisar de um subdraw, que vai ser literalmente igual ao do player. Vamos copiá-lo. Collision Animation. A gente vai ter um CX, CY, rect. Frame X, Mecos, frame Y, image aqui. E nesse caso eu não preciso de um debug para ele. Como está como optional lá, debug, compile e save. Ok. Lá no nosso arquivo main, a gente lê mais um arquivo, mais uma imagem, que vai virar uma textura, que nós vamos chamá-la de Collision Animation. Se escrever errado, não funciona. Collision Animation. E o arquivo é o BOOM.png. Debug, compile. O que mais a gente precisa? Está dentro do asset normal, igual ao outro. Agora a gente precisa criar a nossa função checkCollision. E ela vai estar dentro do nosso player. Então, dentro do nosso player, a gente vai criar um check de colisão, porque daí a gente vai passar o player. Beleza, então vamos lá. Vamos criar aqui um sub check collision. A gente declara, a gente vai fazer um looping, né? Então vamos declarar dim e que as variante
e um enemy enemy. E com isso, a gente faz um looping. Então, for each aqui in me game enemies keys next e que precisamos criar dentro da nossa classe game, a gente precisa criar uma variável do tipo dictionary chamada enemies. Então vamos ao nosso class game e vamos criar aqui um public. Nós já temos enemies, né? Já temos. Não precisamos criar. Voltando então para o nosso player. Por isso que quando eu dei o ponto, ele já encontrou o enemies. Beleza. Então, vamos dar um set enemy é igual me game enemies e que. Agora a gente vai testar se está havendo uma colisão. Então a gente vai testar o quadrado que envolve o inimigo e o player. Então vamos lá. If enemy.x, posição x dele, é menor que a minha posição x, o meu x, mais o meu cell widget, essa é uma condição. Além disso, tem que ter mais uma que atenta. Int enemy x mais o enemy cell widget for maior que o meu x. Int enemy y for menor que o meu y mais o meu cell height. And enemy y mais enemy cell height for maior que meu y. Se todas essas quatro condições forem verdadeiras, a gente teve uma colisão. Aí a gente marca o enemy marked for deletion é igual a true. E a gente vai precisar de uma funçãozinha suporte. Vamos dar aqui um call add collision animation. E a gente vai passar o nosso enemy x mais enemy cell widget vezes 0.5 vai ficar no centro do inimigo. E vamos passar também enemy y mais enemy cell height vezes 0.5 também vai ficar no centro. E vamos chamar aqui, que vai ser o nosso collision animation. Collision animation é o que a gente criou aqui no main. Collision animation. Beleza. Feito isso, a gente vai testar o estado, porque quando houver colisão e a gente estiver no state rolling ou a gente estiver no state diving, a gente vai
ter um score positivo. Caso contrário, a gente vai para o state hit e a gente perde ponto e diminui as nossas vidas, né? Então vamos lá. If me current state é igual status rolling or me current state é igual status diving, then me game score, que a gente ainda não criou, é igual a me score mais 1. Else or me set state e a gente vai passar o hit o 0. Nós fomos acertados e não estávamos na posição rolling, no state rolling ou dive. Com isso, me game score é igual a me game score. Vamos tirar 5 pontos. E vamos perder uma vida também. Me game lives é igual a me game lives menos 1. Aqui a gente já pode testar se... vamos dar um game over, mas não vamos usar ainda. Vamos lá. If me game lives é menor ou igual a 0, then me game over é igual a true. E a gente dá um end if. Então criamos aqui mais 3 variáveis lá no nosso game. Então vamos ao nosso game. Vamos criar aqui um public score as long, lives as long e um game over as boolean. Com isso, a gente passa algumas variáveis. Vamos falar que me lives é igual a 5. Me game over é igual a false. Ok. Voltando para o nosso player. Debug, compile, add collision. Vamos precisar criar um add collision. Além disso, a gente vai ter que checar essa colisão. E a gente vai checar ela aqui. Vamos chamar ela aqui em cima. Call me check collision. Certo, tem aqui tudo ok. Vamos criar agora a sub add collision animation. Então, sub add collision animation, que vai receber a posição X, a posição Y e um PQ. Enemy X no seu widget vai ser a posição X, posição Y e o PQ. Beleza. Vamos declarar de collision as new C collision.
a gente cria uma instância da classe e a gente chama call collision. O constructor seCollision, a gente passa um megame, passa o x que a gente recebeu, o y e o p. Feito isso, a nossa instância da classe seCollision está alimentada, recebeu os dados. Agora a gente adiciona no nosso dicionário. Então, game collisions. Seria um add aqui, mas a gente ainda não criou o nosso collisions dentro do nosso game. Então aqui vamos criar public collisions as new scripting dictionary. Ok, e collisions remove all, como de costume. Voltando para a nossa classe player, aí assim a gente já consegue dar um add e vamos passar o nosso key, que vai ser a nossa pkey e game collision counter, que a gente também ainda não criou. Oh, beleza. E o nosso item vai ser collision. Então vamos criar o nosso collision counter dentro da nossa classe game. Collision counter e o tipo longo. Voltando para a classe player, a gente agora incrementa o nosso collision counter. Então, megame collision counter é igual megame collision counter mais 1. E a gente dá um set collision igual a 9. Com isso, debug, compile. A gente tem no update do player, check collision. Check collision, ele vai testar todos os inimigos, para cada inimigo dentro do dicionário inimigos. Ele testa se está dentro, se estão colidindo. Ele marca o inimigo como disponível para deleção. Ele adiciona a colisão. É isso. O que mais a gente precisa fazer nessa parte? Deixa eu ver. Acho que é nesse momento aqui o que a gente precisava está feito. Agora, dentro da nossa classe cGame, na opção de update, a gente precisa também tratar um update para as colisões. Então aqui a gente declara collision SC collision animation. A gente já tem um wiki declarado, então a gente só vai agora trabalhar com as colisões. For each wiki
in public collisions with collisions keys next key. Para cada elemento dentro da minha colisão, a gente dá um set collision igual make collisions e a gente passa a variável key. A gente dá um call collision update e passa o delta time, que já está sendo recebido pelo update. A gente com isso tem a chamada de atualização e também precisamos fazer no draw. Então vamos repetir aqui, vamos copiar para o draw, vamos declarar a variável collision as collision animation. Então vamos copiar lá de cima e colar aqui. Então, for each key in the collision keys, set collision make collision key. Call collision.draw. E com isso a gente tem o plot na tela. Algo mais? Debug, compile, save. Ok. Vamos dar uma olhadinha na nossa CNMI. Me collision animation. Aqui eu estou dividindo inicial widget por mecos, mas eu declarei, só que eu ainda não disse quantas colunas eu tenho. Mecos é igual a 5 e mecos é igual a 1. Aí acho que agora sim. Debug, compile, save. Alt F11, se tiver tudo ok. Quando o nosso player colidir, se ele estiver no estado rolling ou diving, ele continua vivo e marca ponto para nós. E caso ele não esteja no rolling ou diving, ele perde uma vida. Alt F8, main. Para que ele esteja no estado rolling, a gente tem que apertar a tecla Enter. Então, up, cada vez que ele dá um hit em um dos inimigos, ele está marcando ponto para nós. Ok? Porém, se ele colidir sem, ele entra no hit, ele sofreu um impacto e vai perdendo vida. E com isso a gente tem a nossa animação e a nossa colisão com os sprites. Ok? No próximo capítulo, na próxima parte, nós vamos incluir as partículas. Vamos incluir animação com partículas. Ok. Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando e até